Então, é uma satisfação recebê-los aqui nesse nosso quarto ciclo de diálogos, que funciona de forma atrelada ao projeto de extensão História Política no Cinema e na Literatura Ficcional, e que foi organizado pela professora Susana Seves, né, que está aqui presente, e que acabou agregando a todos nós, né, inclusive os professores Mônica Matos Ribeiro, do Colegiado de Administração, né, economista, que não está aqui presente, professor Johnny Guimarães, do Colegiado de História, que está assistindo, e nós três que estamos participando da atividade de hoje. Bom, a obra que vai ser discutida hoje é o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, publicado em 1945, e o filme homônimo de 1999, do diretor John Stephenson, né? O livro pode ser obtido facilmente por vocês, na estante virtual ou em qualquer livraria, né? O filme está inteiro no YouTube, então está disponível. E recentemente eu vi, ainda não assisti, que seria lançada uma nova edição da Revolução dos Bichos no Netflix. Não sei se já estreou. Bom, mas assim, antes de começar a falar sobre a obra, que os professores vão debater algumas questões presentes no livro e também no filme, eu gostaria de agradecer, né, a presença da Susana, da professora Susana, do professor Josevandro e do professor João, que está um pouquinho atrasado, mas já está chegando aí, e apresentar o autor, né? Apresentar o George Orwell. Então, assim, pensando sobre ele, eu me lembrei muito do livro do Mark Bloch, A Apologia da História, onde o Mark Bloch dizia, um historiador, né, ele mesmo filho do seu tempo, que todo homem é filho do seu tempo. E o George Orwell é um exemplo muito disso, né? Ele nasceu em 1903, ele é inglês, né, mas ele nasceu na Índia, em Bengala, porque o seu pai era funcionário do Império Britânico lá, né? Ainda criancinha, ele vai para a Inglaterra junto com a família, né, onde estuda em colégios de elite, e desde muito cedo ele se sentia um deslocado. Né? Por que deslocado? Né? Ele sentia de fato as diferenças já ali incomodando, né? Inclusive ele se dizia pertencente a uma baixa classe média alta, né? E desde cedo ele também dizia que gostaria de se tornar um escritor famoso. Aos 19 anos, muito jovem, portanto, ele foi para a Índia, né? E ele acaba vivendo uma aventura que parecia ser comum, aliás, parecia ser comum a muitos ingleses da sua época, né? Então ele vai para a Índia no ano de 1922, se eu não me engano, isso, 1922, onde ele vai integrar a Polícia Imperial Britânica. E ele vai ficar na Índia até 1927, quando ele retorna para a Inglaterra. Então, assim, na Índia ele vai ter a oportunidade de observar em loco tanto o imperialismo quanto o colonialismo e, consequentemente, as suas desigualdades, injustiças, o domínio, né, o controle, inclusive psicológico. Ele vai ter a oportunidade de assistir a tudo isso. Retornando para a Inglaterra, ele vai viver um tempinho, tanto na Inglaterra e pouco depois em Paris, em bairros operários, né, entre os miseráveis, a gente pode dizer assim. Ele vai exercer várias atividades de trabalho, garçom, atendente em livrarias, lavador de pratos, né? Sendo que ele não precisava viver essa experiência, né? Financeiramente, em termos de sobrevivência, ele não precisaria viver essa experiência. Mas eu acho que o Orwell era um escritor muito verdadeiro no sentido de querer experienciar coisas sobre as quais ele desejava escrever. Né? Então, fruto dessa experiência que ele vai ter nesses bairros mais pobres, tanto de Paris quanto da Inglaterra, ele vai escrever o seu primeiro livro,
que se chamava Down and Out in Paris and London, que foi traduzido para o português como Na Pior em Paris e em Londres. Né? E esse livro vai ser publicado em 1933, quando então o George Orwell passa a utilizar esse pseudônimo. Né? Ele nasceu, poucas pessoas sabem disso, mas ele nasceu com o nome de Eric Arthur Blair, né? E ele utiliza esse pseudônimo quando ele publica o seu primeiro livro, em 1933, sendo que antes ele já havia publicado alguns artigos e ensaios em jornais e revistas. Então, ele atuava como jornalista também, fazendo reportagens. Inclusive, ele, desde muito cedo, antes da publicação do seu primeiro livro, ele já se caracterizava como um escritor extremamente atento às questões políticas e sociais, né, como um simpático ao anarquismo e como um defensor do fim da exploração do homem pelo homem. Né? Então, aí, em 1936, né, vai acontecer a Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939, o George Orwell vai integrar a Guerra Civil Espanhola, ele vai lutar num partido que se chama POUM, que é o Partido Operário de Unificação Marxista, que era uma milícia de marxistas revolucionários não stalinistas. Então, aí a gente já pode, eu não vou entrar muito nisso, porque os outros professores devem falar, mas a gente já pode observar aí que esse ideal da revolução proletária, da revolução comunista, ele começa a rachar e a ter dissidências entre vários marxistas que possuem propostas diferentes. A Revolução Russa aconteceu em 1917 e no desenvolvimento do socialismo na União Soviética, nós vamos assistir o desenvolvimento do stalinismo, que é o totalitarismo na União Soviética. Né? Então, já desde a Guerra Civil Espanhola, o George Orwell se colocava como um anti-stalinista. Né? E aí, na década de 40, o George Orwell vai escrever um dos seus livros mais famosos, né? Que é A Revolução dos Bichos, que a gente está discutindo aqui. Foi publicado em 1945. Ele também ficou muito conhecido por um livro que ele publicaria em 1949, que é 1984. Ambos os livros são livros distópicos, porque eles falam de uma distopia. A Revolução dos Bichos, a história dela consiste numa revolução dos bichos, como diz o livro. Né? O livro, inicialmente, é importante dizer, ele se chama Animal Farm, em inglês, e foi traduzido como a Revolução dos Bichos em português. E aí ele conta a história de uma fazenda na Inglaterra, né, onde os animais eram extremamente dominados e explorados pelo ser humano, no caso, o fazendeiro Jones. Então, os bichos se organizam, né, os porcos à frente, e fazem uma revolução com o intuito de se livrarem do jugo dos seres humanos. Né? E a história vai se desenvolver, a gente vai ver que entre todos aqueles animais que inicialmente na Revolução eram tratados e se colocavam como iguais, uma pequena elite vai sobressair, que são os porcos, né? Na figura do Napoleão, liderados pelo Napoleão, que a gente pode fazer uma analogia com Stalin. Essa elite de animais se sobressai e vai impor um domínio aos demais, né? Um domínio que, inclusive, chega a se assemelhar ao próprio domínio que os humanos anteriormente exerciam e, em muitos momentos, se torna até mais cruel, o que caracteriza o próprio totalitarismo. Então, uma história sobre isso. Né? O George Orwell, ele, obviamente, está fazendo uma crítica do stalinismo e depois ele publicaria o livro 1984, onde ele novamente faz uma crítica aos regimes totalitários, não somente ao stalinismo, mas ao nazismo também, né? E ele vem a falecer em 1950 de tuberculose num hospital inglês. Então, assim, eu acho que ele foi, de fato, um perfeito filho do seu tempo. E aí, agora, eu agradeço a vocês e abro a minha fala para o
professor Josevandro Chagas Soares, né, que é professor do Campus 5, que é filósofo e que vai debater algumas questões dentro da obra Revolução dos Bichos. Obrigada, Josevandro. Obrigado, Cristina. Todos me ouvem? Ouço sim, Evandro, pode continuar. Ok, boa noite a Aliás, todos eu e queria todas. aproveitar a minha fala para pedir para as pessoas desligarem as câmeras, porque a transmissão fica mais pesada. Boa noite a todos e todas presentes. Nós estamos aqui em mais um ciclo, e dessa vez nossa reflexão é sobre a obra A Revolução dos Bichos. A nossa proposta sempre é dialogar, tentar um diálogo entre o filme, a obra fílmica e a obra literária. Contudo, quando a gente lê o livro e assiste a obra fílmica, tem uma decepção, porque, ao meu ver, né, vou fazer um spoiler, acho que algumas pessoas podem não ter assistido ainda. Há uma... Professor, Oi, só um minuto. oi. Abra sua câmera, a gente não está lhe vendo. Abre a câmera. Há uma questão, porque assim, nós sempre ouvimos que o socialismo ou o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum, etc. Mas ninguém diz o que é o comunismo, ninguém diz o que é o socialismo, ninguém fala o que significa os termos que nós vamos ver, principalmente na literatura que trata sobre essa temática, né, o proletariado, né, a luta de classes, e por que a ideia de revolução, né? Nós tivemos considerada uma das maiores revoluções da Europa, meus colegas de história, se eu estiver errado, me corrijam, mas é a Revolução Francesa, que tem a queda do absolutismo, e junto com o absolutismo também cai o feudalismo. E é no século da Grande Revolução que vai mudar os regimes totalitários na Europa, que vai nascer, lógico, também com o advento da ciência, as bases da Revolução Industrial, que vai se consolidar na Inglaterra, a partir da mudança da forma de produzir, da reprodução da vida. Então, a obra que nós estamos refletindo, ela é uma obra extemporânea, né? Muitos denominam ela como uma alegoria, romance, sátira, mas o que nós vemos, né, em 98 páginas é um convite a refletirmos a relação entre ideologia, política, poder e a própria natureza humana. Estas categorias estão presentes implícita e explicitamente na obra, né? Porém, além delas, o Orwell aponta para questões dentro da relação entre campo e cidade, etc. A minha exposição ela tem uma perspectiva de base marxista, né, de apontamentos. Vou iniciar tentando refletir termos como comunismo, proletariado, o burguês, socialismo e, por fim, lutas de classe. Esses termos serão apresentados na perspectiva, como eu já falei, na perspectiva marxista.
partimos da noção de comunismo, que, segundo Engels, é a doutrina das condições de libertação do proletariado. Por que eu fiz questão de iniciar pelo termo comunismo? Porque nos últimos tempos, nós vimos, em tanto obscurantismo, uma ideia passada para a sociedade de marginalidade quando se ouve falar que alguém é comunista ou quando alguém é socialista. E muitas pessoas que têm esse comportamento não sabem o significado do sentido do termo. E aí, a gente, quando começa a pensar na classe trabalhadora, se o trabalhador não se compreender como um proletário, ele precisa ser orientado, porque, segundo o Engels, o proletariado é aquela classe da sociedade que tira o seu sustento única e somente da venda do seu trabalho, e não do lucro de qualquer capital. Entendendo o capital como aquilo que é produzido e comercializado. Aquela classe cujo bem e cujo sofrimento, cuja vida e cuja morte, cuja total existência depende da procura do trabalho. Portanto, da alternância dos bons e dos maus tempos para o negócio das flutuações de uma concorrência desenfreada. Numa palavra, o proletariado, ou classe dos proletários, é a classe trabalhadora do século XIX. Engels, em seu texto Princípios Básicos do Comunismo, explica que nem sempre houve proletários, porém, existia pobres e trabalhadores, que sempre, ao longo da nossa história, nós podemos ver que todos os trabalhadores sempre viveram em condições precarizadas, desde a da antiguidade até a atualidade. Contudo, antes, alguns tinham sua parte de terra para plantar, né, a subsistência, outros eram servos, né, dos senhores feudais, no feudalismo, mas a fome existiu quando tinha relação com a questão da produção agrícola da época, as técnicas e tal. Tanto que quando no feudalismo o arado, a tração passa a ser utilizado, utilizando os bois, porque cavava mais, tem uma quantidade maior de comida, né, e as pessoas vão ter um período mais fartos. Lógico que depois, com as guerras, peste negras, etc., ao longo da história, isso vai modificar. Uma das coisas que a gente percebe é que o capitalismo tem como característica a propriedade privada. Então, a sociedade capitalista ela é baseada num processo de produção totalmente diferente das chamadas sociedades pré-capitalistas. De acordo com o pensamento marxista e marxiano, o capitalismo é um estágio do processo para se chegar ao comunismo. Então, é preciso ter as condições, segundo as análises do Marx, oferecidas para que seja possível se fazer a Revolução Socialista, para após a Revolução Socialista se chegar ao comunismo, que seria o estado máximo da sociedade, onde deixaria de existir as classes sociais, né? Mas o que é o socialismo?
Ao longo da história, a partir do século XVIII, o socialismo ele vai começar de uma forma mais idealizada. Ele tem como um dos seus principais percussores o sociólogo Conde de Saint-Simon, que é um grande entusiasta da Revolução Industrial, da mudança, porque ele acreditava que com as máquinas as pessoas trabalhariam menos e teriam melhores condições de vida. Contudo, só um momento. Ana Maria. Contudo, o que acontece? Há uma questão que ele percebe que as pessoas, quanto mais trabalhavam, pior eram suas condições de existência. E aí, onde a gente percebe que o filme começa a falar muitos autores fazem uma relação com a Revolução Russa, né, pelas condições, tanto da exploração pelo czarismo, né, pelo conservadorismo, como também aquilo que foi pensado pelo Marx, uma sociedade onde não houvesse mais a opressão, que é o sonho do Napoleão, que em alguns textos que eu encontrei, fazendo uma pesquisa, para tentar compreender o papel de cada personagem, algumas traziam o Napoleão como o pensamento marxista, uma representação do pensamento marxista, outros apresentavam o Napoleão como sendo o Lênin. Então, assim, nós temos 3 personagens importantes, quer dizer, 4 personagens importantes, que se destacam no processo da Revolução Russa, que é o Marx e o Engels, que vão pensar, refletir uma sociedade onde não houvesse desigualdade, porque o Marx, quando ele começa a analisar a sociedade capitalista, ele começa pela mercadoria e ele começa a perceber que a força de trabalho passa a ser também uma mercadoria. Então, era a única coisa que o indivíduo tinha nessa nova relação de produção. Por quê? Como eu falei, a sociedade capitalista ela tem como base a propriedade privada. Então, os meios de produção pertencem à classe burguesa. E ao trabalhador, ao proletário, apenas a sua força de trabalho, que se transforma numa mercadoria. E Marx, quando ele começa a analisar nesse processo, ele diz que o capitalismo ele vai criar um exército de reserva. E esse exército de reserva é o que dá a base para que a exploração possa acontecer, porque não é o trabalho não é uma mercadoria que o próprio indivíduo coloca o seu preço. Quem coloca o preço na mercadoria força de trabalho é o próprio dono dos meios de produção, o burguês. Então, quando a gente fala no socialismo, o próprio Engels, na sua obra Socialismo Utópico e Socialismo Científico, ele vai nos mostrar por que existe essa divisão. Então, o socialismo utópico é a primeira corrente do pensamento moderno. Tem uma característica muito filosófica, porque é baseado nas ideias, baseado na razão. Ele acreditava que a razão seria a medida de todas as coisas. De acordo com o socialismo utópico, como eu falei antes, que o Conde de Saint-Simon tem um dos seus principais... Nando, Oi. faltam 5 minutos para a sua fala.
Tá, ok. Estou terminando já. Me perdi. Sim. Eles acreditavam que tudo que era produzido pela humanidade deveria justificar sua existência, ou seja, demonstrar sua utilidade, ou então ser combatida até que deixasse de existir. Então, havia essa noção de uma razão pela razão. E quando nós falamos do socialismo científico, os autores que eu consultei, eles trazem o socialismo científico como a representação do pensamento do Marx, que acreditava que a sociedade chegaria ao seu estado máximo. Né? O socialismo seria o penúltimo estágio de evolução, onde com as condições dadas, seria possível a instauração do que ele chama de ditadura do proletariado. Então, de acordo com o Mauriase, a ação dos seres humanos em cada momento se insere em momentos históricos maiores, em transições históricas que desvelam os caminhos pelos quais uma forma particular de produção da vida vai se transformando em outra. Então, com isso, para nós entendermos a ideia de luta de classes e todos os desdobramentos que Marx vai atribuir a esse importante aspecto social, que, segundo ele, devemos primeiro entender o que são as classes sociais, e aí o que é que acontece hoje? Nós temos várias representações de classes sociais, e uma das questões importantes que alguns autores apresentam é que é um termo que ainda sofre muitas transformações, porque durante muito tempo nós tivemos servos e suzeranos, nós tivemos senhor escravo, e no momento, na atualidade, nós temos a classe do proletário e o burguês, mas também temos o oprimido e o opressor, né? Esse é um ponto que eu queria dar um destaque, que é a base da teoria apresentada, da tese apresentada na obra A Revolução dos Bichos. Por quê? Quando Napoleão, que é um personagem, ele fala desse momento, do sonho que ele tinha, onde todos os bichos fossem iguais, e estabelece os 7 mandamentos, que vai sofrendo transformação ao longo da ditadura impostas pelo Napoleão, quer dizer, o Major, desculpe, que vai ter o sonho, e o Napoleão que vai ter uma representação do regime stalinista na Rússia. Mas também pode ser o regime, qualquer outro regime totalitário e autocrático. Por mais simples que possa parecer a ideia de classe social, ela é ampla e complexa, como eu já falei. Então, quando a gente começa a pensar em classe social, é importante a gente ter uma ideia, porque eu acho que as pessoas entendem que, porque eu posso consumir, eu sou classe média. Não, é um engano. Toda pessoa que trabalha é proletário, que vive do seu trabalho, da sua força de trabalho, do suor do seu rosto, que não tem nenhum outro tipo de renda que te traga lucro, ele é proletário. E na minha concepção, é o que muitos trabalhadores precisam compreender. E aí, o que acontece? Quando aqueles animais decidem romper com aquele estado de coisas que estava fazendo, a opressão, a fome, que vai ser um percussor importante, tanto na fazenda, como na vida real, na Rússia czarista, ou na própria Espanha,
antes da Revolução Espanhola, pelas condições materiais que as pessoas viviam. E aí, eu gostaria de encerrar a minha fala trazendo uma epígrafe que o Moriarty coloca no seu texto, A Atualidade da Revolução Soviética e a Questão do Estado, que se encontra na obra Outubro e as Experiências Socialistas do Século XX. Até quando o mundo será governado pelos tiranos? Até quando o oprimirão com suas mãos cobertas de sangue? Até quando se lançarão povo contra povo, uma terrível matança? Até quando haveremos de suportá-los? Bertold Brecht. Obrigado. Obrigada, professor José Evandro, pela sua fala, muito interessante. E agora passamos para a professora Suzana Seves, por favor. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cristina. Vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Sim. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Oficialmente, meu boa noite. E quero falar que é muito bom a gente estar aqui mais uma vez, né? Bombando aqui de público, continuando aqui o nosso projeto. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa sessão, mais uma sessão do ciclo de debates, a história política no cinema e na literatura ficcional, hoje abordando a obra distópica do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Como Cristina já falou, ela foi adaptada para o cinema, em várias versões, né? E teve a primeira, foi uma animação em 1954, de dois designers gráficos, John Hallas e Joy Batchelor, chamado Animal Farmer. Vocês encontram isso no YouTube. E atualmente, né, teve essa versão que a Cristina comentou, de 99, e atualmente a Netflix está produzindo, junto com o Andy Serkis, aquele traficante do Vibranium, do Pantera Negra, não sei se vocês lembram, sobre essa nova versão. Mas, como toda obra literária, ao ser transformada em filme, perde muito, eu quero dizer a vocês que a obra do George Orwell, Revolução dos Bichos, perdeu muito da sua essência nesse filme de 99. Né? Por quê? Né? Na nossa interpretação, nós discutimos muito isso no grupo, na nossa interpretação, como os colegas já falaram, George Orwell escreveu A Revolução dos Bichos fincado dentro de um contexto que era o contexto do stalinismo, né? Que é uma vertente, uma versão, uma degeneração, assim dizendo, do comunismo, do socialismo. Ao contrário do 1984, que vocês aí já comentaram no chat, que não tem uma situação geográfica e política, é uma obra distópica que trata de qualquer sistema totalitário, né? Então, a Revolução dos Bichos, não, ela está marcada. E é possível, inclusive, até identificar algumas personagens com figuras históricas, né? Como o Vando falou, o Major, ele vai representar a figura do Marx, que é aquele cara idealizador, né? Ele aparece, o Major aparece como o porco mais velho, o porco mais sábio, né? O porco que já está à beira da morte e precisa transmitir a sua sabedoria, a sua visão de mundo para aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Os seus amigos, né? E aí ele, sentindo que vai morrer, reúne todos os animais da granja e começa a falar sobre a luta, né? Fazer essa conscientização que Vando, que está se espreguiçando ali, né, na câmera, né, Vando? Comentou anteriormente, né? Então, esse vem desse ideal, né, do marxismo, enquanto do marxismo não, desculpe, do comunismo
enquanto um sistema político ideal, e quando todos são iguais, a divisão social de tudo, né? E há tempo livre para muitas outras coisas. E, obviamente, quando esse sistema ele vai ser implantado na Rússia, né, durante a Revolução Russa, os interesses políticos, a movimentação política, o entre guerras, por favor, gente, tem algum microfone ligado? Pode desligar, por favor? Está interferindo aqui na minha voz. Então, ainda está o microfone ligado, por favor, gente. Assim eu não vou conseguir raciocinar. Meu computador mental está em quarentena. E já me esqueci o que eu estava falando. Bom, a forma de governo visando mostrar, né, então, como a Revolução Comunista Russa se transformou, né, em uma ditadura stalinista, né, desviando-se do ideal revolucionário, Orwell constrói a sua narrativa, mostrando passo a passo como ocorreu essa transformação de um regime político que parte de um futuro utópico para uma realidade distópica. Tá? Então, o que ele vai contar essa história dentro dessa forma? Dentre os elementos elencados pelo autor para mostrar esse processo transformador, né? Então, porque esse processo transformador, essa obra eu estava analisando e comentando, ela é o que a gente poderia chamar hoje de uma obra em 3D, né? Porque ela não tem só uma abordagem da situação, ela tem várias abordagens. Ele vai mostrar como o sistema comunista se instala, né? Depois, como ele vai, aos poucos, se transformando, e por um golpe político, ele vai começando a tomar uma outra feição. E aí ele analisa vários elementos, né? Ele analisa, por exemplo, deixa eu me lembrar aqui o que foi que eu pensei que não iria falar. Ele vai analisar, por exemplo, a educação, né? O letramento. Então, as pessoas, os animais, melhor dizendo, né? Os animais, eles vão aprender a ler. Só que nem todos os animais têm o mesmo QI. Então, os porcos, dentro dessa fábula, são aqueles que mais têm o pensamento, que mais desenvolvem o raciocínio. Então, eles vão se transformar numa elite intelectual e na elite dirigente, né? Os cavalos vão aprender até o ABCD, não passa do D. As ovelhas, em resumo, não vão aprender nada, vão ficar repetindo o que se diz a ela. Bem como a gente faz a metáfora, né? Das ovelhinhas, dos carneirinhos, né? Aqueles que baixam para poder seguir o seu líder, né? Então, aí eu peguei para analisar uma coisa que me chama muita atenção, e que a questão desses elementos elencados do processo transformador vem me chamar a atenção a distorção dos fatos históricos, né? E a manipulação da verdade, né? Então, eu vou começar a contar, porque se eu não contar a história, vocês não vão entender aonde eu quero chegar. Eu espero que o meu tempo seja suficiente, eu possa ser sintética o suficiente também para vocês entenderem um pouco mais. Então, eu vou começar a contar do início, né? Que eu já falei para vocês, do Major, que representa Karl Marx, que vai deixar o seu legado, né? E a sua propositura de uma sociedade igualitária, né? É uma propositura exequível, né? E a proposta era tirar os animais totalmente do jugo exploratório e perverso do ser humano.
para construir a sua própria capacidade de conduzir e administrar sua vida, sua comunidade, tal qual o proletariado faria, como falou José Wander, né? Eu escrevi aqui, senão eu me perdi, mas nem eu entendo minha letra, viu, pessoal? Então, ele vai deixando essa sabedoria para essa população da granja, né, da granja do solar, como era chamada, que era de um proprietário humano, e teve como seu fiel executor, né, do vislumbre ideal dessa sociedade, um outro porquinho chamado Bola de Neve. Bola de Neve, depois da morte do major, toma a direção dessa comunidade, né, e vai, então, levar as pessoas à alfabetização, né, e vai projetar um moinho de vento, que vem a ser um símbolo bastante interessante dessa obra. Esse moinho de vento daria as condições para que a produção fosse acelerada, daria energia, né, para usar... seria uma transformação industrial, digamos assim, em que os animais de tração e tal, trabalhariam menos, né? Então, ele tem essa ideia de trazer autossuficiência, né? E uma gestão aliada ao menos trabalho e mais dedicação a tarefas mais aprazíveis. Então, nesse cenário, encontra-se a figura do outro porco, né? Diga-se de passagem que na organização social da granja, agora, granja dos bichos, os porcos estão no topo da pirâmide, dada a sua facilidade de aprendizado e raciocínio, segundo a obra de Orwell. Biologicamente, eu não sei quem tem... Eu achava que os cavalos eram mais inteligentes, mas não sei. Mas também tem uma outra metáfora do porco aí, que não é a questão biologicamente falando. Então, esse outro porco, não por acaso, chama-se Napoleão, que é a figura contraditória do Bola de Neve, sempre negando e desfazendo dos seus projetos, né? Sempre negando e desfazendo os projetos de Bola de Neve, e calado, não dizia nada, só resmungava. Meio, que eu digo, oculto, né? Segundo a minha leitura, ele representa um político inexpressivo, mas que de repente torna-se o líder, né? Comparações à parte, né? Napoleão passou até mesmo a ser chamado de líder, né? Mas essa é uma outra história que vocês vão descobrir ao ler o texto. Mas é interessante como ele estava ofuscado, quietinho, de repente, num golpe, ele se torna o líder, né? Comparações, vocês vejam, tirem as suas próprias conclusões. Obviamente que os humanos retornaram à granja para reaver a propriedade, né? E aí se travou a primeira grande batalha, a Batalha do Estábulo, na qual Bola de Neve foi o grande comandante, né, pondo todos os humanos para correr definitivamente. Mas a querela entre Bola de Neve e Napoleão teve como símbolo a construção do tal moinho. Projeto pronto, que Bola de Neve faz exemplarmente. Reuniram-se todos, olha a assembleia, né? As reuniões departamentais, as assembleias, reuniram-se todos para organizar. Já? Meu Deus! Para organizar. Eu vou ser hoje rebelde. A organização da construção. Napoleão, Não então, pode. dá o golpe. Isso é golpe. Napoleão dá o golpe, fazendo entrar cães que ele tomou para criar desde o seu nascimento e adestrou. E esses cães atacam Bola de Neve sai correndo, desaparece e não volta mais, né? A partir daí é que vai se estabelecer o elemento que eu queria falar. A participação de Bola de Neve na construção dessa sociedade, ela vai ser totalmente distorcida, né? Ele, que era o maior idealista e comprometido com o bem-estar público, passou a ser o bode expiatório de toda a desgraça que recaía sobre a granja. Napoleão empoderou-se e usou de um outro porco, não à toa chamado de Garganta, que era o grande persuador, é isso? Qual é a palavra mesmo? Persuadir as pessoas, né? Para manter-se no poder mediante o quê? Mediante a manipulação da verdade, a manipulação dos fatos.
Os mandamentos do animalismo, como foi chamado o movimento, eram 7. Eu deixei eles aqui separados, eu vou ler rapidamente. Fazia assim: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo, exceto as aves. Os que andam sobre 4 pernas, ou tiver asas, é amigo. Nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Então, esses mandamentos, princípios básicos, eles vão ser mudados de acordo com a movimentação da granja, da política do Napoleão, da vontade do Napoleão. Então, ele se apodera da casa do senhor, né, do proprietário, começa a viver lá, começa a usar roupa, e aí é que está a questão da memória dos animais. Né? Então, a história vai se passando, ele vai modificando esses fatos, ele vai modificando esses mandamentos, e vai colocando assim, alguns que eu coloquei aqui. Nenhum animal dormirá em cama. Quando ele é questionado que não podia dormir em cama, a esse garganto, eu já esqueci a palavra, aquele que persuade, né? Ele muda o conceito de cama. Persuasivo. Persuasivo, obrigada. Ele muda o conceito de cama. Ele vai dizer que aquilo não era problema, porque aquelas palhas ali, aqueles fenos onde eles dormiam, eram cama também. Olha só como ele mudou o conceito, né? Nenhum animal beberá álcool, e eles complementam, em excesso. Nenhum animal matará outro animal, sem motivo. Então, essas alterações passam na cabeça de alguns desses animais, sobretudo na égua e no cavalo, mas não era assim. E aí, Garganta vai persuadi-los de que sim, que eram assim. O jogo que ele faz, o jogo de palavras e da verdade que distorce, leva aquelas pessoas a acreditar nele. Então, vamos continuar aqui. Os mandamentos são esses. Então, eles começaram a ser alterados na calada da noite para incorporar a adoção do comportamento humano tão desprezado pelos animais. Né? Um canto que eles tinham, que chamava os bichos da Inglaterra, né, que é uma associação à Internacional Comunista, que foram uma canção da rebelião, foi proibida. E no seu lugar foi colocada uma ode populista a Napoleão. Né? A palavra de ordem, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, foi substituída por 4 pernas bom, 4 pernas ruins, 2 pernas bons. Garganta induziu e doutrinou, sobretudo, a população mais antiga, né? E diz o seguinte, para alguns, então veja só, aí ele vai doutrinar a população antiga que vai se confundindo com aquela memória, tem a ignorância porque não sabe ler direitinho os mandamentos que estão lá, pede para outro ler, então tá assim, então Napoleão falou é aquilo. E a nova geração vai completamente desaparecer, né, com essa tradição. E aí tem uma citação que diz assim, para alguns, a rebelião não passava de uma obscura tradição transmitida oralmente, e outros nem sequer tinham ouvido falar a respeito. A minoria, a maioria fora corrompida, né? E a nova geração nada sabe sobre ela. O Bola de Neve, ele vai ser colocado como esse bode expiatório. Essas verdades vão ser manipuladas. Por exemplo, ele ganha uma condecoração pela Batalha do Estábulo, e mais à frente, ele não comandou a Batalha do Estábulo. Vou dar só esse exemplo para a gente terminar. Ele não comandou a Batalha do Estábulo, ao contrário, ele não ganhou a medalha, né? Foi um erro, ele não ganhou a medalha, vocês estão equivocados, quem ganhou a medalha foi Napoleão, mentira, tinha sido Bola de Neve, e ele lutou do lado dos humanos, e as pessoas acabam acreditando. Então, diante disso, gente, a gente vê a atualidade do jogo político, né? Não é uma coisa nova que está se fazendo no planeta, né? Já é uma prática, uma tática política antiga, manipular a verdade, né? A questão da fake news, né? E eu queria colocar para vocês aqui 2 conceitos
que vão refletir isso aqui e vai nos ajudar também a pensar a nossa matrix atual, né? O que é a fake news? A fake news, ela não é a mentira. Napoleão construiu em cima de uma mentira. A fake news, ela é... Fechar o seu microfone, Suzana. Você parou na fake news. Fechar o seu microfone. Pronto, já abri. Obrigada. Fake news, então. O que é que o fake news vai ser? A fake news vai ser a construção, a produção de uma notícia. Não é uma manipulação. A manipulação é o que eles fazem, e essa manipulação, você tem uma verdade e você manipula. A fake news não. A fake news produz uma mentira, né? E essa mentira é uma mentira que vai acabar, né, com tudo, né? É inventado. E tem um outro conceito também, que é o conceito do pós-verdade. O que é o pós-verdade? Né? O pós-verdade, ele é constituído de políticas recentes imagináveis. Então, veja bem, o que eu posso falar? A pós-verdade é o seguinte: não importa a verdade, não importa a evidência dos fatos, não importa eu saber que a Terra é redonda porque a gente vê o movimento do Sol e da Lua. O que vale é a emoção do receptor. Então, o que vale é o que eu sinto quando eu vejo aquela mensagem. Eu me sinto identificado com aquilo, eu me sinto realizado com aquilo. Não importa se é o funcionário público o grande vilão da Previdência Social. Não importa se isso é verdade ou não é. O que importa é que eu vejo que existe uma categoria profissional que é considerada a categoria usurpadora da Previdência Social. E com isso eu me conformo e com isso eu vou combater. Então, essa é a pós-verdade. E é isso que a gente vem tratando aqui nesse livro. Enfim, boa noite. Dê minha mensagem. Obrigada, professora Suzana, pela sua fala. Muito obrigada. De nada, minha querida Cristina. Nós recebemos o professor João Evangelista do Nascimento Neto, nosso letrólogo, fazendo brincadeira com o João aqui. Nosso letrólogo já está presente. Como ele está bonito! Todo colorido. Eu estou em homenagem à Revolução dos Bichos, né? A capa do livro é bem colorida. Quero dar boa noite, né, a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Boa noite aos colegas, às pessoas do Brasil inteiro que estão conosco aqui. Eu quero dizer que não pode contar meu tempo, porque estou dando boa noite. Eu vou começar a falar do livro do Orwell, né, a partir do seu título. Né? Eu vou dar um enfoque literário, obviamente, e eu gostaria de dizer assim que, enquanto leitor, assim, a minha experiência enquanto leitor, ao me deparar com a obra, eu não tinha lido antes a Revolução dos Bichos, eu li para o nosso debate aqui, o nosso quarto ciclo, é que eu fiquei profundamente ligado à obra e interessado pela obra, né? Foi uma obra que me tomou, que me deixou assim, com vontade de ler até terminar, e que me deixou, e que quando eu ia chegando ao final do texto, o texto é curto, né? A minha versão tem só 112 páginas, as outras páginas são de textos, né? de análise, enfim. Eu fui ficando sentido, imaginando que por que o texto ia acabar, né? Ao mesmo tempo, enquanto leitor, à medida que eu ia lendo cada parte do livro, né, eu ia imaginando como o Orwell ia finalizar aquela obra, né? Porque a vida ali na quinta, né, na fazenda, enfim, ela foi tomando algumas proporções inimagináveis, né? A gente tem um momento de patos, de problema, se a gente pode dizer assim, que é resolvido quando os animais eles tomam aquela quinta, né? Tomam a fazenda, a chácara, e
a gente imagina, poxa, não existe enredo, não existe texto sem problema, né? Porque aí há uma situação que é resolvida e logo depois um outro problema se instaura, que é a tomada de poder e a subversão de todos os acordos feitos pelos animais anteriormente. Suzana citou, os colegas também citaram, né, da questão dos 7 mandamentos, mas eu vou chegar lá. Então, eu quero começar sobre o que é revolução, né? A revolução, revolution, vem do latim, né? E significa revolver, né? Mexer, sacudir, mudar. Então, uma revolução é uma mudança abrupta. E no campo político, a revolução é uma mudança abrupta de poder. É uma tomada de poder, enquanto um outro poder se instaura. Certo? Dos bichos, nós já entendemos, porque é uma fábula, né? Enquanto gênero literário, um texto em que os animais são personagens e agem, pensam como seres humanos, e essa fábula faz uma sátira a um determinado governo, molde de governo, mas que a gente pode fazer correlação com diversos outros governos que se instauram ao longo dos anos, né? É bom lembrar que a obra foi escrita em 1945, mas ela se mantém atual exatamente por conta dessas correlações que nós fazemos ainda hoje. Ainda sobre a capa e ainda sobre os protagonistas, né? Dentre os animais, os porcos, eu queria falar um pouco daquilo por que o porco foi escolhido para ser aquele que, primeiro, né, elabora junto, né, eles elaboram essa tomada de poder, expulsando os seres humanos da fazenda, né, e propondo um sistema comum, onde todos deveriam trabalhar igual, dentro das suas condições físicas, e a produção seria repartida entre todos. Mas, na simbologia, o porco, ele tem duas vertentes, assim. Tem um lado positivo, né? Simbolicamente, o porco significa abundância, significa prosperidade, né? Mas, assim, de uma forma negativa, o porco significa ferocidade, selvageria, crueldade, gula e luxúria. Então, a gente percebe que todas essas características vão sendo desenvolvidas pelo Orwell ao longo do seu texto, né? Os animais que primeiro, são prósperos e abundantes, porque querem repartir isso. O porco dá um golpe, né? Toma o poder, expulsa ou oprime quem pensa diferente deles, né? E, no caso dele, né? E se cerca de um aparato da força para manter o seu poder, que são os cachorros, os cães que ele cria, e a partir daí as pessoas temem pela sua própria vida, né? Ainda dentro do cristianismo, o porco é um animal que é associado ao diabo e às forças do mal, né? Então, a gente percebe que essas características negativas do porco comprovam que não foi uma escolha aleatória do Orwell para o porco ser escolhido como o protagonista, né? Os porcos, mas dentre eles um ser específico. Eu estou colocando aqui uma apresentação, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, para ser sintético. Vai entrar, não entrou ainda não. Ainda não? Não, para mim não. Mas eu acho que vai entrar. Ó, entrou, a Ayala falou que entrou. Wagner falou que entrou, Wilgner falou que entrou. Vai ser amanhã. Só abre ele, não abriu ainda, tá na tela.
justamente essa Ô, questão. gente, tem um papo aí legal. Alguém pode desligar, por favor, o microfone do papo? Eu estou com um slide, que é um slide da capa, né? A Revolução dos Bichos, uma metáfora da luta de classe, que é o tema do nosso bate-papo aqui, né? Do nosso diálogo. Eu apresento, nesse primeiro momento, uma segunda lâmina que fala sobre, são os 7 mandamentos, né? Primeiro, 7, porque o 7 subentende-se um ciclo completo, certo? O número 7 indica o começo, meio e fim de uma ação. Então, os animais, quando instituem o animalismo, que é esse sistema de governo de igualdade entre os animais, eles estabelecem 7 mandamentos. E o livro vai ser também elaborado, o seu enredo vai ser elaborado a partir desses 7 mandamentos. O primeiro: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Então, aqui, o homem, né, que é aquele que oprime... Passa o slide, Ju. Oi? Passa o slide, ele está só na capa agora. Aquele que oprime, ele precisa ser banido do espaço, porque ele é a sombra e a lembrança de um sistema opressor, né? De um sistema que visa uma exploração excessiva sobre os animais que trabalham para o bem do homem, né? O bem desse homem e de sua mulher. O segundo mandamento é: qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Na verdade, o segundo mandamento é um contraponto ao mandamento anterior, né? Quem anda com 2 pernas é inimigo, quem anda com 4 pernas ou quem tem asas, já que quem tem asas tem 2 patas, mas segundo a mesma explicação dos porcos, as asas seriam essa complementação das 2 patas, então equivaleriam a 4 patas. Esses seriam amigos e deveriam ser respeitados e acolhidos dentro da quinta. Terceiro, nenhum animal usará roupas, né? A roupa é um sentido da vida em sociedade e da vida humana em sociedade. O que acontecia antes dessa revolução dos bichos é que vários animais utilizavam panos, né, de alguma forma, mesmo que fosse um chapéu ou uma fita no rabo, né, ou uma fita, como no caso da vaca. Então, banir a roupa, banir o pano, era reconhecer-se enquanto bicho, enquanto animal, e ao reconhecer-se enquanto animal, reconhecer-se também superior, né? Tão superior porque eles conseguiram se unir e expulsar os humanos da fazenda. E logo, todos os traços de humanidade, que também simbolizavam traços de opressão, deveriam ser banidos, né? E aí vem o 4º mandamento: nenhum animal dormirá em cama. Né? O 5º mandamento: nenhum animal beberá álcool. Né? E aí vem o álcool como aquele que entorpece e que deixa o ser, né, fora de si, sem a consciência plena da realidade que o circunda. Então, esse tipo de entorpecente também deveria ser banido. Vem o 6º mandamento: nenhum animal matará outro animal, né, que inclusive é uma repetição de um mandamento humano, né, e o último mandamento: todos os animais são iguais, né, que é também uma adaptação de uma atualização do mandamento, de um mandamento humano. Então, o fato de todos serem iguais, mesmo a partir das suas especificidades, é assim que nasce o animalismo. Né? É a partir dessa visão da igualdade na heterogeneidade que essa fazenda, inclusive, passa a ser
observada, passa a ser espelho para os animais das outras fazendas e passa a ser o medo dos humanos das outras fazendas, né? Porque para que a revolução... Oi? Você tem 5 minutos. Não é possível, eu comecei a falar agora, misericórdia. Vamos voltar aqui. Então, é o medo que as outras fazendas também adotem o mesmo sistema de igualdade. Mas aí, como nós já sabemos, o porco toma o poder, os porcos tomam o poder, e aí criam-se dois lados, né? Os lados, de novo, do opressor e o lado do oprimido. Então, os porcos começam a agir, observando toda a experiência que eles tinham ao lado dos humanos e repetem todas as atitudes que eles antes tinham como ojeriza. E aí, os mandamentos são modificados. A partir de cada atitude opressora, os porcos vão alterando os mandamentos. E agora eu não tenho mais 7 mandamentos, eu tenho 6. Se 7 é o número da perfeição, 6 é o número da incompletude. 6, inclusive, é o número do homem, porque o homem é incompleto, é finito e é falho. Então, o primeiro mandamento é 4 pernas bom, 2 pernas melhor, porque os porcos começam a andar com 2 patas, né? Nenhum animal dormirá em cama, mas como os porcos estavam dormindo em camas, eles complementam com lençóis. Nenhum animal beberá álcool, mas eles estavam produzindo bebida, cerveja. Eles tinham comprado uísque, né? Então, nenhum animal beberá álcool em excesso. Nenhum animal matará outro animal sem motivo. E aí eles vão acrescentar mais um mandamento que não tinha entre os 7. Todo animal trabalhará no mínimo 18 horas por dia, exceto os porcos, porque eles estavam fazendo, segundo eles mesmos, um trabalho mental, é um trabalho de articulação, por isso um trabalho superior ao trabalho braçal, né? Então aí já também aí um estabelecimento de status de trabalho entre o trabalho intelectual e o trabalho físico. E o último mandamento: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros, né? É aquela máxima de que para os meus amigos tudo, para os meus inimigos a lei, né? Que nós ouvimos um famoso político falar. Bom, é de 1945 esse texto, mas há um texto muito anterior a esse, que foi publicado em 1819 pelos irmãos Grimm, que é o conto infanto-juvenil, o conto oral, né? Os Músicos de Bremen. Nesse conto, nós temos 4 animais domésticos, burro, cão, galo e gato, que, segundo seus donos, são inúteis, e por isso eles são maltratados, né? Eles estão a ponto de serem ou mortos para virarem comida, ou serem expulsos das fazendas, porque eles, segundo os seus donos, já estão velhos e não servem mais para a lida. Nessa discussão do século XIX, um embate entre os senhores feudais e os trabalhadores que atuam no regime de servidão, né? Os animais se unem e querem partir para virar uma banda de sucesso na cidade de Bremen. É bom lembrar que Bremen é uma cidade alemã, é uma cidade próspera, né, que não vivia mais do feudalismo, mas vivia do mercantilismo. Não dá tempo de discutir aqui agora o mercantilismo, antes que Luna feche meu microfone, mas eu quero dizer que o mercantilismo vai depois sustentar a origem do capitalismo através das suas relações, da relação do Estado com a criação de impostos, com subvenções, inclusive. Os animais não chegam até Bremen, né? Eles se encontram com os humanos no meio do caminho e são ladrões, eles expulsam os ladrões, ficam na casa e ficam ricos. Então, eles não chegam à sua finalidade, eles param no meio do caminho. Bom, em 1976, Chico Buarque de Holanda, a partir dos Músicos de Bremen, traduz um musical italiano chamado I Musicanti, né, que é uma alegoria política. Se o Orwell
vai fazer uma discussão a partir de uma realidade russa, o Chico Buarque se aproveita da realidade brasileira para falar da luta de classes, né? Nós temos a galinha, o jumento, o cachorro e a gata, que são os animais, e em contraponto nós temos o barão, né? Eu tenho a galinha representando a classe operária, o jumento, que são aqueles que trabalham no campo, o cachorro, que são os militares, e a gata, que são os artistas, que todos eles são explorados pelo barão, que simboliza a elite brasileira, que quer lucrar em cima do trabalho de todas as demais classes de trabalhadores, certo? Em 81, o musical de Chico Buarque, que havia feito o maior sucesso no cinema, no teatro, é adaptado para o cinema com o título Os Saltimbancos Trapalhões, né? Inclusive tido pela crítica como o melhor filme dos Trapalhões de todos os tempos. Segundo os teóricos do cinema, está entre os 100 melhores filmes nacionais e é ainda hoje a 10ª maior bilheteria do nosso cinema nacional. Aqui nós temos a discussão entre opressão social e amor idealizado, né? Eles colocam uma história de amor, mas a história se passa em um circo, o dono do circo é o barão, e que oprime os seus empregados, dentre eles os trapalhões, né? E há também o sonho desses homens e da filha do barão em serem artistas, e para isso eles fogem dessa opressão, do trabalho sem pagamento, né? Do circo, perdão, e vão viver nas ruas, onde sonham em ser artista de Hollywood, né? Claro, mostra a vida dura dos artistas, que inclusive também são oprimidos e são esquecidos muitas vezes pelo poder institucionalizado, né? Para finalizar, eu trago o meu último diálogo com a obra da Revolução dos Bichos, que é uma animação de 2000 chamada Fuga das Galinhas, né? Que como eu já falei, uma animação, acho que a animação de maior bilheteria até hoje, né? Que é a história de uma granja, né? Onde as galinhas, cuja chefe era Ginger, se encontram com o Rock, um galo, e eles arquitetam planos para fugir do galinheiro. Olha, a família Tweed, né, a esposa e o marido, eles também exploram o trabalho desses animais, tanto que a construção do galinheiro se parece muito com um campo de prisioneiros, elas têm que ficar produzindo, né, botando ovo, como na Revolução dos Bichos, né, sem parar para dar lucro à família, né, ao senhor e à senhora Tweed. Bom, há várias tentativas frustradas de fuga, né, mas o Rock, ele não desiste, né? Depois de tentarem máquinas e máquinas de voar, eles descobrem que a capacidade estava dentro da própria gênese, da própria construção física dos animais, né? Então, elas aprendem a voar, e elas aprendem a voar, elas não sabiam voar exatamente porque ficavam dentro do galinheiro o tempo inteiro, e após essa fuga, elas constroem um santuário. E o santuário, que seria esse novo espaço da galinha, é um santuário porque é baseado no molde da liberdade, né? O santuário é onde nós temos liberdade. Então, eu trago esses outros textos que dialogam com a Revolução dos Bichos para mostrar que essa discussão de opressão, também de falta de liberdade e de luta por igualdade, ela é atemporal. Então, a gente já vê isso na literatura oral, né, do século XIX, e vai vendo isso ao longo do século XX. Para finalizar, eu retorno à Revolução dos Bichos e eu cito o Orwell através do prefácio que ele escreveu para a edição inglesa, só que o prefácio terminou sendo cortado do livro, né? Mas a edição que eu tenho traz o prefácio no final, e ele termina dizendo:
A liberdade, se é que significa alguma coisa, significa o nosso direito de dizer às pessoas o que não querem ouvir. Seja qual for o sistema político, seja qual for o sistema econômico, se não há liberdade, ele precisa ser questionado, ele precisa ser combatido. Essa é a visão do Orwell, e essa também é a nossa visão, né? De que tudo deve partir da liberdade de expressão, tudo deve partir de uma democracia, de se questionar, inclusive, os fatos e as ações com as quais não concordamos, sem receio de sermos perseguidos, presos ou mortos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, professor João, pela sua fala. Tinha que ser aplaudido, ó. Ótimo. Bom, agora a gente vai abrir para pergunta. Eu estou vendo aqui no chat, não tem muitas perguntas, né? Na verdade, só apareceu uma. Algumas perguntas podem ser feitas, é claro, tudo em ordem, oralmente, haja vista que só uma pessoa escreveu, né? E os debatedores também podem perguntar entre si, se desejarem. Então, eu vou começar com a pergunta de Felipe Teixeira, tá? Que foi feita pelo chat e que se dirige especialmente ao professor Josevandro, mas, obviamente, pode estar aberta a nós também, que é sobre o conceito de classe. Eu acho que o Felipe Teixeira ele ficou um pouco em dúvida quando o Vando falou sobre classe e abordou o exemplo da figura de um médico, né? Então, como a classe média seria adequada nesse conceito de classe? Professor Josevandro? Olha só. Eu li, eu tenho essa obra aqui, do Domenico de Lausurdo, que é um italiano, e peguei alguns textos de teoria social para poder tentar também entender essa noção. A sociedade ela é formada, entendo eu, e a maioria dos autores da sociologia e da teoria social, que existem classes sociais, né? O IBGE, ele separa as classes de A a E, né? E a luta de classes, ela é histórica, como eu falei, não é possível você dar um conceito, luta de classe é isso, pronto e acabado. Mas a luta de classe, ela está nos antagonismos sociais, como eu coloquei, né? O que são esses antagonismos sociais? Nós temos, na Grécia Antiga, o senhor e o escravo. Nós vamos ter a questão, né, quando a gente fala de escravo na Grécia, a escravidão não era uma conotação mercantil. Né? Essa relação era aquela relação do rico com o pobre. As pessoas que não podiam se manter, muitas vezes, aceitava a sua condição de submisso, de ser subjugado pelo outro para servir. Então, observe que, se a gente olhar ao longo da história, nós vamos ter na própria Roma aqueles que nós tínhamos os patrícios, que eram a classe burguesa, que era quem detinha as terras, e nós vamos ter os chamados os afilhados, vamos ter aqueles que estão sobre, que agora fugiu o nome, sobre a casa dessas pessoas, né? Quando nós chegamos na Idade Média, essa transformação, os impérios começam a ruir, né? Principalmente a Macedônia, que conquistou a Grécia, vai ser conquistada por Roma, e Roma se torna um império secular, né? Dona de muitas terras e subjugou vários povos. Só que quando o Império Romano cai, essas terras vão se tornar os chamados feudos, com um senhor feudal, que é um nobre, né, que vai ter o título de nobre, e aqueles que vão estar os servos, aqueles que são que vão estar
que vão trabalhar em benefício para a manutenção desse senhor feudal. E aí tem toda uma hierarquia, tem toda a sua... Observe que quando nós chegamos no final da Idade Moderna, que surge esse indivíduo que não tem mais, não é mais aquele que migraram dos campos para as cidades, que não tem trabalho, ele passa a ser também uma classe, né? Nós vamos lembrar que a chamada burguesia, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, elas vão se instalar ao redor das cidades, que vão formar os burgos. E essa vai ser uma classe social que começa a ser aceita porque elas detêm poder econômico. Elas não têm título, mas têm poder econômico. Esse poder econômico vai dar a ela o direito de comprar títulos para alguns, outros vão financiar a própria, que na história a gente conhece como a expansão marítima. E quando chega na idade contemporânea, né, o final do século XVIII, final do século XVIII com o século XIX, que começam a mudança dos regimes de governo e a ascensão da burguesia como classe social, reconhecida como classe social, e aqueles que vão estar sobre a sua égide, que é o proletário, que é aquele que vive do trabalho. Então, quando eu falo que aquelas pessoas, professor proletário, a menos que ele tenha posses, que ele tenha uma empresa fora. Tem alguns professores que são proletários, tem outros que não. Como médico, o médico é um prestador de serviço, mas se ele for concursado e só sobreviver daquele trabalho dele, ele também é um proletário. A ideia de classe social, lógico que ele vai estar vai ser avaliado pela questão do consumo. Tem pessoas que podem comer uma cesta básica de R$300, ela está numa classe, e outras uma cesta básica de R$1.000 vai estar numa classe, e outra uma cesta básica de X, de mais de R$5.000, que vai estar numa outra classe. Então, as relações, no meu entendimento, de classe social, dá pelos os antagonismos. Nós vemos que existem pessoas numa miséria total, com muito pouco, e outras pessoas com muito, poucos com muito, né? Eu acho que, não sei se deu para explicar a ideia de classe social. Bom, obrigada, professor. Eu acho que eu posso complementar um pouquinho a sua fala. Você deu uma aula de história aí, né, Wanda? E Tentei. No próprio Manifesto Comunista, que eu acho que é a publicação mais simples do Marx, eu até recomendo, se alguém quiser começar a ler Marx e Engels, que comece pelo Manifesto Comunista, que foi publicado até com a intenção de ser simples, porque foi publicado direcionado para o partido mesmo, né, em 1848. Já na primeira ou na segunda página, ele já define o que ele entende como classe, e ele diz que o desenvolvimento da história, a história sempre foi marcada, né, pela luta entre opressores e oprimidos. Só que com o desenvolvimento do capitalismo, e esse capitalismo moderno, ele vai simplificar essas diferenças entre classes, que vão tender a se resumir cada vez mais à dicotomia burguesia e proletariado. E aí, como você disse, um médico, que as pessoas tendem a achar que quem ganha mais, né, um profissional liberal, não é um proletário. Mas no entendimento de Marx, da literatura marxista, se você não tem propriedade privada, no sentido, eu não estou falando de ter um carro, um apartamento, eu estou falando de um professor, quando ele não tem uma escola, quando ele não é dono de uma universidade, e ele precisa vender o seu conhecimento, a sua força de trabalho, vender a sua aula para ganhar um salário no final do mês, ele está adequado dentro da categoria proletariado, né? Então, o Marx acaba simplificando
né, a classe ao longo do desenvolvimento do próprio capitalismo. E a gente vê que isso está acontecendo cada vez mais, né? Nesse sentido, ele se torna meio que um profeta, como o próprio George Orwell se tornou, sobretudo quando escreveu 1984. Bom, eu estou vendo aqui uma outra pergunta, é da Camila Ribeiro. Ela questiona o seguinte: quais semelhanças vocês observam na incapacidade de leitura de alguns bichos e a facilidade de Napoleão em manipular a história recente da Revolução dos Bichos? Como a própria história recente entre décadas de Revolução Russa, guerra, ascensão de Stalin, ruína de Trotsky, com o que temos agora. A internet acessível de forma variada, predominância de linguagem memética, lacração e a dificuldade das esquerdas alcançarem as classes mais baixas, que não necessariamente estão bolsonarizadas. E aí, é uma pergunta bem ampla, né? Eu queria começar falando, antes de Suzana. Suzana já pegou aí o fone, não sei, né? Para falar... Assim, pode falar, João, pode falar, fica à vontade. Tudo é a propaganda, sabe? A propaganda, na Revolução dos Bichos, é o que faz com que a granja se una, né? E depois essa mudança da propaganda, essas alterações que são no começo sutis e que depois vão se tornando mais firmes e contundentes, elas sustentam também, ao lado da força, aquele governo. Eu acho que isso também ocorre hoje, né? Uma propaganda, a gente chama hoje, inclusive, alguns colegas já citaram, de fake news, né? Mas concordo com Suzana, uma fake news não é uma mentira pura e simples. Não? Ela se baseia numa realidade e modifica essa realidade para que as pessoas creiam, para que ela se torne crível, né? E aí há um estudo que diz que nós somos muito mais suscetíveis a crer naquilo que nós escutamos primeiro. Então, se uma mensagem chega primeiro aos nossos ouvidos, nós cremos nessa mensagem, acreditamos nessa e defendemos, e é muito difícil, é preciso um embate muito grande, com bons argumentos contrários, para convencer alguém que aquela mensagem que você cria primeiro não é tão perfeita ou não é a verdade pura e simples, certo? Porque a nossa mente introjeta aquele primeiro conhecimento como verdade, né? Isso de uma forma, claro que eu estou generalizando, mas segundo a psicanálise, isso é o comum, né? Então, de alguma forma, alguns grupos, não falo só de Brasil, eu falo em nível mundial, em âmbito mundial, eles descobriram esse poder da propaganda. A gente vê isso com a Alemanha, né? Com Hitler. A gente vê o poder da propaganda bem feita, que toca, inclusive, as emoções e faz com que as pessoas abracem uma causa, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, as esquerdas, no mundo, nós passamos por um período em que as esquerdas chegaram ao poder, e ao chegar ao poder, de alguma maneira, não conseguiram atualizar o seu discurso ou deixaram de falar para algumas classes, né? E essa falta de diálogo com essas classes foi ocupada por outros diálogos de outros grupos. Então, a gente também precisa compreender que não existe lugar vazio, né? Os lugares vazios são preenchidos por discursos sempre. Aliás, o próprio silêncio é um tipo de discurso a ser considerado e a ser analisado. Eu queria comentar também um pouco aqui com o que Camila falou, né? Aí eu vou esquartejar, viu, Camila, a sua pergunta. Quais semelhanças que vocês observam na incapacidade de leitura de alguns bichos
E a incapacidade de leitura, a gente observa que as espécies estão representando grupos sociais, digamos assim. Então, não é que eles não tenham uma capacidade intelectual de aprender, mas eles não têm a condição social para isso. Então, isso é muito explícito no caso das ovelhas. As ovelhas, como a gente usa essa metáfora antes, né? Elas só repetem o que lhe é dito. Elas não, quando foi para mudar esse slogan, 4 patas bons e 2 melhor, né? Que o João falou há pouco, foram elas que trouxeram essa repetição, né? Elas foram utilizadas como esse instrumento, como essa massa de manobra, né? E a facilidade de Napoleão manipular a história, o conhecimento é tudo, né? O conhecimento é tudo. Aí você vem e fala aqui como a própria história recente, como temos agora, internet acessível, forma variada, predominância da linguagem mimética, lacração e a dificuldade das esquerdas alcançar as classes mais baixas, que não são necessariamente bolsonarizadas, exatamente porque não é possível. E pelo aquilo que eu falei para vocês da pós-verdade, a mensagem que passa não é a mensagem crível, é a mensagem emotiva, né? É a mensagem emotiva. Então, por exemplo, tem a questão da Terra ser quadrada, da Terra ser não sei o que mais lá. A vacina, que agora está aí, né? Então, a vacina já é cientificamente comprovado que vacina é... Mas não, agora eu vi na televisão hoje que tem pessoas dizendo que a vacina vai ser a introdução de um chip do demônio, outros dizendo que vai ser para não sei o que mais lá. Então, aí a pessoa acolhe isso, porque aquilo é a sua verdade, a sua visão de mundo, de um certo sentido, e acolhe aquilo. Né? Não vai investigar qual é a realidade. Então, esse tipo de propaganda, esse tipo de manipulação da verdade, começou aí, como o João falou, né, no nazismo, no nazifascismo, né, a ponto de, eu estava aqui me lembrando, o nazismo, o stalinismo, né, o stalinismo, ou seja, o socialismo, ele vai, nesse contexto das guerras, ele vai utilizar o que ele tem de semelhante, né, ao nazismo, fora as mortes, né, os campos de concentração, é a propaganda. Então, Stalin traz para a União Soviética a propaganda tal qual modelada pelo nazifascismo. No nazismo, eu me lembro, tem uma obra chamada Teresin, de Friedrich Mann. Friedrich Mann é filho ou neto, se não me engano é neto, de Thomas Mann, né, aquele famoso escritor alemão. Então, Terezin era um campo de concentração, vocês sabem a diferença, né? Campo de concentração e campo de extermínio. Era um campo de concentração modelo. Então, as pessoas lá trabalhavam, se organizavam e tal. Aí, quando a Cruz Vermelha vai fazer a vistoria, né, vai para ver como é, eles modelam tudo, organizam tudo, dão um banho nas pessoas. Sabe, as pessoas ficam costurando, ficam trabalhando como se fosse um lugar ideal para o trabalho. Então, ela está manipulando, ela está construindo, né? Ela está construindo uma mentira, ela está construindo uma coisa que não é. E aí a Cruz Vermelha sai dizendo, olha, não é tão bem assim os campos de concentração. E aí eu vou recomendar a vocês a procurarem no Instagram, teve uma live, se não me engano, dia 31, se não me engano, com o professor Carlos Zacarias Sena Júnior, ele falando sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre mentira. Ele está no Instagram da jornalista que fez foi mediadora, se não me engano, é Priscila Costa. Vou botar lá, @Priscila Costa, se não me engano. Ou coloca aí, Zacarias, o que vocês acham. E também uma outra live que ele participou, essa, se não me engano, foi no YouTube, essa eu assisti, que ele também fala sobre isso, né? É interessante porque Zacarias ele tem todo um preparo erudito, né,
para abordar essa situação que a gente está vivendo e transformações que nos alertam, que nos esclarecem sobre o que a gente está pensando hoje. Tá bom? A luta tem outras perguntas. Não, eu só queria retomar, desculpa, Luna, essa questão da escola, da educação, porque é uma questão muito importante. A palavra-chave vai ser 9 horas, viu? 9 horas a palavra-chave. Mas eu quero voltar aqui para a questão da educação. Por que os outros animais não aprendiam? Por que alguns só aprendiam até a letra D, outros só até a letra A e a B, né? E por que os porcos aprendiam e depois eles estavam tentando construir uma escola para os porcos? Não é porque os porcos eram o suprassumo da inteligência em detrimento dos outros. É porque, desde o começo, a escola foi construída para contemplar somente um grupo social, que era dos porcos. Então, toda a metodologia era baseada naquela já para a construção do saber a partir desses porcos, de um grupo. Então, isso é uma discussão, né? Ou seja, a escola é para um grupo, a escola é para uma elite. A gente não pode... Mesmo no tempo do Bola de Neve, a escola foi construída no tempo, mesmo no tempo do Bola de Neve, tinha esse... Não, no tempo da Bola de Neve, ele ele sabia ler, ele coloca os mandamentos e ele começa a ensinar as pessoas. Mas ele também está ensinando ali a partir da forma como ele constrói o conhecimento para ele. Ele não tem a expertise de como ensinar aos outros animais. Eu preciso fazer uma adaptação, metodologicamente falando, né? O que é que o Napoleão faz? Ele se aproveita disso, ele exclui todos os outros animais, todas as outras classes de animais não podem, e ele utiliza essa ignorância ao seu bel prazer. Então, ele pega as ovelhas que ficam lá repetindo as coisas, né, pela incapacidade que os próprios porcos têm e também pela falta de vontade de ensinar aos outros animais. Conhecimento é poder, né? Se os animais tivessem acesso ao conhecimento, eles teriam feito uma contra-revolução dentro da granja, né? Exato. Isso mesmo. Bom, legal. E aí que tem uma questão interessante. Gente, temos outras perguntas. Vamos lá. Eu queria só comentar essa. Diga. Talvez você possa comentar as próximas. Eu vou juntar duas. Uma pergunta de Diego Assunção e uma pergunta de Maria Santos. Tá? A primeira, por que o comunismo não vingou? E quem seriam os porcos da sociedade atual? E como podemos combater o opressor, já que não consigo observar uma união do proletariado? Ô, Johnny, eu vou pedir licença a você, mas, assim, pelo que eu li, infelizmente, comunismo nunca existiu. Existiu... Eita! Opa aí, Johnny. Como regime, não. Como Marx idealizou, não. Não. Porque o comunismo é o último estágio da sociedade. Seria a gente chegar num estágio onde não houvesse a luta de classes. Entende? Onde não existisse propriedade privada. Onde existisse a harmonia. Onde existisse a igualdade. A igualdade. Né? E igualdade de direitos, que é o que o socialismo, na atualidade, vem defendendo. Mas a pergunta é, por que ele não vingou? Eu acho que isso tem toda a relação com o próprio entendimento do que foi o stalinismo, né? Sim. A gente tem que entender que no momento da revolução, pelo menos eu entendo dessa forma, diferentes setores se unem, né, para fazer a revolução proletária. Isso vai acontecer na Revolução Russa de 1917. O Johnny está ali pensando. E aí depois a gente vê que vai começar uma disputa pelo poder, né? Quando Lenin, que é o principal líder, falece, ao invés de ser substituído por Trotsky, ele foi substituído por Stalin, que começa a aparelhar o Partido Comunista e a criar uma relação de dominação, de força, que aparece na figura do Napoleão, do livro A Revolução dos Bichos, e no filme, né?
e a dominar. Então, assim, eu acho que se eu fosse responder ao Diego porque o comunismo não vigou, eu diria, ele não vigou, acho que pela própria corrupção humana, né? Eu acho que Sim, o livro, ele debate muito a questão da corrupção, né? essa é a Como que questão da os natureza povos humana. humanos se corrompem e porque para existir riqueza tem que existir pobreza, e aí eles começam a dominar uns aos outros, se tornar indiferentes à má realidade do outro, inclusive. E É, uma coisa, e só uma complementação para a gente passar para outra. O stalinismo caiu, né? Houve a perestroika, a abertura na União Soviética, o Muro de Berlim caiu, mas ainda subsistem, né, sistemas comunistas que, como na China, por exemplo, né, que para se manter, porque eu acho também, eu concordo plenamente com o que os colegas falaram, é um sistema muito totalitário, muito movido pelo poder, da mesma forma que o outro é. Mas também a gente tem que entender ele como um contraponto do capitalismo, né? Dentro desse contexto de ser o contraponto do capitalismo. Então, não há uma liberdade, porque o capitalismo ele termina sendo mais atraente, ele prega mais, não só a liberdade individual, que isso é muito importante, deveria existir, mas ele prega um consumo, né? Ele prega a propriedade, ele prega questões que estão muito mais ligadas, se eu posso me permitir falar assim, aos elementos basilares da natureza humana. Né? Mas ele também, Suzana, se fundamenta numa profunda corrupção. Também, numa profunda burocracia, numa profunda corrupção, para se manter tudo isso, com certeza. Exploração, perda das liberdades individuais total. Você vê, em Cuba, o homossexualismo era uma coisa altamente condenável. Tem um livro, um filme muito lindo para quem se interessar pelo tema, se não me engano, chama-se Morangos Mofados, se não me engano. É um filme sobre um casal homossexual em Cuba, né, tentando se articular para sobreviver, né? Se não me engano, é esse o título. Não estou me recordando, mas eu acho que é. Então, você tem uma série de coisas que obscurecem, né, que amarram o desenvolvimento humano. Mais perguntas, gente? Pergunta da Maria. Maria, perguntou o quê? Então, fica como uma provocação. Quem seriam os porcos da nossa sociedade atual? O que é que você acha, Maria? Quem seriam os porcos da nossa sociedade atual? Gente, Vando vai enfunar, deixa a Vando falar. O que é, Vando, quer falar? Gente, é porque eu estava falando, vocês passaram por cima. Não deixa eu fechar o raciocínio. Desculpe, eu não prestei atenção, não. É rápido. Eu acho que essa questão que a gente estava discutindo, né? Por que o comunismo ele não deu certo, foi bem explicado por vocês. E o George Orwell, ele no final do livro, que é o que me chamou muita atenção, ele fala: 12 vozes gritavam cheias de ódio, e eram todas iguais. Não havia dúvida. Agora, quanto ao que se sucedera a fisionomia dos porcos. As criaturas olhavam, as criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para o homem, outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Nós sabemos que o poder, né, por que o Paulo Freire ele é criminalizado, marginalizado? Porque o pensamento de esquerda tem sempre essa violência quando você diz que é de esquerda no lugar que tem pessoas que defendem uma sociedade capitalista, porque as pessoas só olham a sociedade capitalista a partir da propriedade privada, do direito que você tem de consumir, mas não olha a desigualdade que a sociedade capitalista promove. Quando eu estava fechando o livro, eu assisti um filme chamado O Segredo de Júpiter, O Destino de Júpiter. Um filme que passava besta assim, mas tem um diálogo. Passou domingo na Globo. Exato. Tem um diálogo no final que haviam seres extraterrestres ditos superiores que fabricavam umas baterias para um líquido
para eles tivessem uma vida mais longa. E ele dizia que cada 100 pessoas, cada 100 humanos formavam um elixir daquele da juventude. O capitalismo, ele tem essa característica: 100 trabalhadores promove o bem-estar de um burguês, né? Então, aquilo que nós vemos ao longo da obra e também no filme, na obra fílmica, ela aparece, que aí isso chama atenção, que é a relação entre o porco e o Pigton, que é o personagem que vai usar da corrupção, diminuindo a ração dos animais, e ele queria saber assim, como é que você consegue que eles comam menos e trabalhem mais. E aí esse trabalho mais sobrava mais dinheiro para ele, que ele não gastava na alimentação dos bichos, mas ele passou a usar o charuto, passou a tomar o uísque, passou a usar as roupas humanas. Então, o que acontece? Observe que no nosso país nós temos a chamada economia solidária, que começa na França, que em alguns lugares deu certo. Quando chega em nosso país, a economia solidária ela tem uma outra conotação. As pessoas pensam sempre no lucro. Então, as relações comerciais ainda é sempre pensada não no bem-estar de uma comunidade, mas sim no bem-estar de um. Então, por isso que nós vamos ver pessoas que vão ganhar salário mínimo, como foi bem dito na live que nós assistimos passada, o exército de reserva que o capitalismo vai formar é porque o burguês ele vai controlar o preço da força de trabalho. E se nós olharmos ao longo da história, Germinal mostra bem isso, a quantidade, o quanto as pessoas trabalhavam para ganhar pouco tempo. Tem uma pergunta, tem mais uma pergunta aqui. Tá? Uma pergunta muito interessante, de Carla da Silva, que perguntou já tem algum tempo, e agora, próximo ao encerramento, ela pediu novamente que a pergunta dela fosse feita. Tá? E a pergunta é o seguinte, considerando... Cadê a pergunta? Já que o livro A Revolução dos Bichos foi usado como arma ideológica contra o comunismo, como vocês leem essa questão? Isso. Alguém se habilita? Eu própria... Quer falar você primeiro? Pode falar. Professor Johnny, talvez tenha interesse em falar sobre isso. Abre o microfone. Eu acho que está travado ali. O microfone. Abre o microfone. Clica aí nesse negocinho vermelho. Vai falando enquanto ele não chega, Cris. Bom, então, olha só. Tanto no livro A Revolução dos Bichos, que é de 45, quanto no livro 1984, que foi escrito em 1948 e publicado em 49, o George Orwell ele faz uma crítica muito contundente ao stalinismo. Mas, de forma geral, ele está criticando os totalitarismos, né? E aí a gente vê que a própria vida dele, ele lutou contra o fascismo na Espanha, quando ele lutou contra o avanço, né, da ditadura de Franco. Ele sempre foi um crítico do nazismo também, tem artigos publicados em jornais contra o nazismo. Ele, inclusive, diz que o nazismo era muito eficiente na sua propaganda, que se aproximava da propaganda stalinista. Só que ele ficou muito atrelado a essa crítica ao stalinismo e, consequentemente, ao socialismo, a essa experiência socialista que degringolou, né? E nos Estados Unidos, sobretudo na época macartista, quando os comunistas ou simpáticos ao comunismo, os intelectuais, os artistas vão ser bastante perseguidos, o George Orwell ele é meio que lançado como um defensor, né? Não defensor, mas um crítico do comunismo, né? Quando, na verdade, ele tinha sido um comunista, ele era simpático ao anarquismo, ele foi bastante simpático à ideia de igualdade e auto-organização, né? Ou seja, ele se alinhava muito mais à esquerda, a uma crítica do capitalismo, do que ele era um defensor do capitalismo. Ele não era, de forma alguma, um defensor do capitalismo.
Mas estou vendo o Johnny balançando a cabeça. Eu acho que ele já vai conseguir ligar o microfone. Quer falar, Johnny? Ué, fecharam o microfone de Johnny? Johnny? Bom, e é isso. Johnny, clica na tela do seu computador, Johnny, e vai aparecer um microfonezinho que está vermelho. Clica nele para você conseguir falar. Não consegue. Não consegue. Não. Conseguindo, não. Bom, então é isso, né? Infelizmente o Orwell foi manipulado, né? Foi mal utilizado e muitas vezes é visto como um escritor de direita que faz a crítica do stalinismo, do socialismo e também do comunismo, quando isso não procede com o pensamento do próprio autor. Na verdade, ele faz uma crítica ao stalinismo. Mas, em geral, a gente pode levar um pouco além, pensando que ele faz uma crítica dos totalitarismos, observando que nazismo, fascismo, stalinismo se adequam imperialismo, de conceito histórico de totalitarismo, eles têm muitas semelhanças. Então, a gente tem que falar o que é o totalitarismo, né? Que é esse sistema econômico que se liga ao sistema político, que se imiscui nas várias instâncias da vida das pessoas, né? Da vida da sociedade, da vida individual das pessoas. Então, ele é um conceito... que manipula, né? que manipula, que reprime, que cerceia as individualidades, né? Que vigia. Né? Até a Globo foi censurada agora. Aquela lista que teve lá no Ministério Público com as pessoas antifascistas. Então, tudo isso, essa vigilância, essa intensidade, essa repressão, é parte de um sistema totalitário. Né? E o sistema totalitário, só para complementar, para não criar uma confusão, porque chegaram a falar que o nazismo, né, e esse governo, que o nazismo era de esquerda, que o nazismo era comunista. Não, o nazismo é extremamente capitalista, né? Então, o totalitarismo, ele tem a sua faceta socialista e ele também tem a sua faceta capitalista. Né? A confusão, Cris, é por conta do nome do partido, é o Partido Nacional Socialista. Aí ficou aquela coisa, o fanista, e as pessoas confundem com isso, mas não tem nada a ver de socialismo. Não há divisão de nada ali. De nada. De nada. Então, a gente pode ter ditaduras socialistas e ditaduras capitalistas. Pois é, a gente pode ter ditadores socialistas e ditadores capitalistas. A gente pode ter ditadores em casa. Bom, gente, 9h10, foi muito bom ter vocês aqui presentes. Vamos encerrar, então? Vamos, que meu gato já está aqui agoniado. Então, obrigada a todos vocês que assistiram, obrigada aos professores, foi muito bom. E dentro em breve a gente vai anunciar a nossa próxima atividade. Tá? Que será 1984, já foi anunciado, né? Já. Então, vamos esperar para anunciar a data. A data vem depois. Em breve, gente, a data. Muito obrigada. Em breve sai a data. Muito obrigada, viu? Por vocês estarem aqui presentes. Muito Obrigado bom. a todos e todas Obrigado, presentes. né? Nós temos atividade, inclusive, na quinta-feira. Nós temos a atividade do ciclo da série de pensamentos, né? Ciclo de pensamentos, que vamos discutir o Henri Bergson, ou, como falam os franceses, Henri Bergson, né? Na quinta, o projeto coordenado pelo professor José Vandro, que por um acaso está até aqui hoje, né? E falou aqui com a gente hoje. E quem assistiu o curso História e Memória comigo, eu também falo muito do Henri Bergson. Então, vocês aproveitem para assistir. Suzana, convida amanhã. Amanhã começa uma série de atividades do Colegiado de História, né? Ah, é mesmo? Por favor. Meu Deus. Amanhã e quinta-feira. Amanhã Meu Deus. nós temos a mesa de abertura e uma palestra com a professora Priscila, que foi aqui do colegiado, foi aqui do campus, e hoje está no campus 1. Por favor, enquanto estou falando, procura aí os dados, os detalhes. Estou procurando aqui. Eu sou da comissão organizadora. Nós temos uma mesa. Terão atividades até o mês de novembro, atividades semanais também. Até 17 de novembro. Até 17 de novembro. Por favor, Suzana.
Pode falar. Então, é o seguinte, nós fizemos uma atividade curricular complementar, né? Como a gente não está podendo dar aula, então, para se aproximar dos alunos, inclusive da calorada, a gente está fazendo isso. Então, foi feita uma pesquisa entre os professores e os alunos e as alunas, para saber quais eram os temas mais interessantes, que mais interessavam. E daí a gente chegou a alguns eixos temáticos e a alguns temas, né? E alguns de nós, a maioria de nós, está oferecendo. Então, serão sessões que vão começar a partir de amanhã. Como o João já falou, a palestra amanhã, a conferência de abertura amanhã com a professora Priscila Correia, que vai falar sobre o tempo presente na história, que é o tema da atividade. Na sexta-feira, dia 11, a professora Aline Mascarenhas vai trazer a professora Maria Amélia e a professora, se não me engano, Miranice, que falarão, não sei exatamente o título, mas é ligado ao ensino, né? E semanalmente, às terças e quintas, né? A princípio, essa programação está às terças e quintas, mas pode alterar, haverá atividade, certo? Sempre com temáticas variadas, gênero, racismo, ensino de história, política, né? Eu e Cris, por exemplo, estamos aí fazendo um sobre política, eu estou fazendo um sobre fonte histórica, tá certo? Então, amanhã participem. Como? Eu gostaria também de aproveitar e dizer que nós temos para a próxima semana uma conferência sobre línguas indígenas, aqui pelo Colegiado de Letras Vernáculas. O Colegiado de Espanhol também já vai estar começando com a professora Líbia um curso de extensão que é chamado Circulando Histórias, Tecendo Teias, Entrelaçando Culturas, Percorrendo os Caminhos de Anansi e Sumé, que é um curso que vai trabalhar com a cultura oral africana. Então, é um curso de extensão com vários módulos também para começar na próxima semana, né? Ou seja, nós temos uma série de atividades para todos os gostos, para todas as áreas de pesquisa. Ao mesmo tempo, hoje nós começamos a Semana do Administrador, e é um evento integrado, então, Santo Antônio, Ipiaú, Serrinha, Irecê e Salvador, são 5 cursos de administração que se uniram, se integraram para fazer a semana, vai até sexta-feira, com várias palestras, conferências e debates. Ou seja, fiquem com o Campus 5, porque é o campus que pulsa. João, sim, oi. Esse campus pulsa demais. E aí tem um ouvinte aqui que perguntou no chat onde podemos encontrar informações desses eventos. E aí no Instagram do Campus 5 está sendo tudo colocado lá, né? Você pode se inscrever, você pode acessar o NEB Campus 5, o Instagram. O NEB Campus 5 também nós temos o Facebook. Nós lançamos, inclusive no Instagram, o card informativo e o link para a inscrição. Você pode clicar lá mesmo e fazer a inscrição. O Evaldo está querendo fazer uma apresentação, Evaldo. João? Vem cá, tem um calendário. Campus 5 em romanos ou em arábico? Arábico. Tem um calendário das atividades. Antônio Carlos já até colocou aqui, ó, e Gisele também. Estão colocando aqui. Então, o NEB Campus 5, se você colocar em numeral arábico mesmo, desse que a gente costuma escrever, né, não é em romanos, você vai localizar o Instagram, você vai localizar o Facebook, nós temos também o nosso YouTube, essas atividades todas que nós fazemos, nós gravamos e vamos paulatinamente colocando no YouTube para quem quiser reassistir ou quem quiser assistir pela primeira vez. Ok? Ok. Ok, obrigada, gente. Paulo, muito obrigada a você mais uma vez aqui, nosso monitor querido. Paulo Vitor, muito obrigado, viu? Obrigada, Paulo. Antes que você cobre, já digo logo, Deus lhe pague, cobre dele. Cobre dele. Ele paga melhor do que a gente. É melhor do que a gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. E a gente vai cruzar agora para resolver. Tchau, gente.